Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler a segunda parte do capítulo 40, que começa no versículo 12. Hoje pela manhã nós tivemos a assembleia da nossa igreja. Nós estamos precisando de um coro de 201 pessoas, 201 membros presentes. Tivemos 204 membros presentes. Nós temos mais de 400 membros alistados, mas nós precisamos de mais pessoas, mais irmãos comprometidos com os assuntos da nossa igreja. É difícil para nós, a gente ficar sempre tenso, orando muito, para que tenhamos um coro para resolver as coisas da igreja. E a Bíblia manda que alguns assuntos, como recepção de membros, exclusão de membros, alguns assuntos têm que ser resolvidos, só podem ser resolvidos pela assembleia da igreja. Isso é bíblico, então devemos preservar o princípio bíblico. Então, cada irmão que é membro da igreja tem que ter responsabilidade com a sua igreja. Quando for convocado para as assembleias, torna-se a coisa mais importante para aquele dia. Você está participando das coisas do reino de Deus, das coisas da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos ajudando a resolver e estimulando, incentivando a sua liderança, a liderança da igreja, para que nunca desanime, para que sempre persevere em fazer as coisas conforme Deus nos ensina. Vamos ler agora Isaías capítulo 40, versículo 12, e vamos ler até o versículo 31, que é a segunda parte do profeta Isaías capítulo 40. Quem puder ficar em pé, por favor, fica de pé. E nós cantamos, escolhemos algumas músicas que falam da grandeza de Deus. Incomparável é o Senhor, quão grande é o meu Deus, justamente por causa dessa temática do capítulo, da segunda parte do capítulo 40, fala dessa grandeza do Messias, identifica-o como Deus e quão grande ele é. Vamos fazer essa leitura em adoração ao Senhor, recebendo já essa palavra de Deus, meditando nisso. Ele está apresentando o Messias, está apresentando profeticamente Jesus, e ele está dizendo quem ele é, está dizendo como ele é, quão grande ele é. Ele pode ser crido, podemos confiar nele, porque ele é grande, ele é grandioso. Então, aqui nós temos uma doxologia, uma adoração por escrito, de quão grande é o nosso Messias, quão grande é Yeshua, quão grande é Jesus. Então diz assim o versículo 12: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho? Que ele desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto,
não pode oferecer ouro, não pode oferecer prata, ele escolhe madeira, que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não pode se mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como a cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os poderosos ou os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam. Quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como uma palha, como uma pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, falando aqui das estrelas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó? E tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu juízo passa desapercebido ou despercebido ao meu Deus. Tu não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos filhos da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá forças ao cansado, e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão. Amém? Pai querido, nós queremos agradecer pela leitura da tua palavra, e nos ajuda agora, em nome de Jesus, a mergulhar nessa palavra, a amar essa palavra, querer entender essa palavra, e que a tua palavra, a tua voz, possa ecoar forte no nosso entendimento, possa mover os nossos corações, que a tua palavra nos guie, que a tua palavra nos convença, que a tua palavra nos dê sabedoria, de entendimento do Senhor, de entendimento das tuas obras e do entendimento do nosso relacionamento contigo. Por isso pedimos a tua bênção, Pai, para esse tempo aqui, de estudo da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Na nossa introdução temos marcado algumas coisas que eu acho importante que nós possamos sempre lembrar. Vimos que Isaías é conhecido como seu profeta evangélico, porque a sua profecia, principalmente no capítulo 53, ele é o mais claro ensino acerca da morte expiatória, né? Ensino teológico, de como a morte de Cristo foi vicária, foi no lugar, foi como pagamento dos pecados daqueles que nele creem. E não somente Isaías 53, mas a segunda parte do profeta Isaías, vamos ver como ele vai apresentar exaustivamente Jesus. Também a divisão do seu livro em duas seções. Isaías tem 66 capítulos, e desde cedo foi percebido que realmente há duas seções, capítulo de 1 a 39 é uma temática, e capítulo 40 a 66 é outra temática. Isso é tão claro na literatura, no estudo literário, que até hoje alguns teólogos liberais ainda defendem que são dois livros, de dois autores diferentes, né? Então, até hoje a gente que se perde, vai para o inferno por causa do profeta Isaías, por causa da sua
ignorância, da sua incredulidade, porque são dois temas tão claros, 1 a 39 e 40 a 66, que parece que foi dois autores que escreveram. Mas Deus estava mostrando, talvez comparando mesmo o profeta Isaías com a sua palavra, capítulo de 1 a 39, comparando com o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, e a segunda parte, 40 a 66, com os 27 livros do Novo Testamento, porque a temática é Jesus, é o Messias. Então ele torna incrivelmente parecido com a Bíblia. Quando os arqueólogos, foram pegar os manuscritos que foram achados nas cavernas de Qumran, em 1947, primeiramente foi um beduíno que achou as cavernas com muitos jarros, com muitos manuscritos, mas depois os arqueólogos saíram, depois escavando as outras cavernas, são 11 cavernas, e foram achados realmente milhares de documentos, e um terço deles é bíblico, são manuscritos, são cópias dos livros do Antigo Testamento. E o livro mais achado, mais copiado em Qumran, foi o livro do profeta Isaías. Interessante isso. Nós temos aí, acharam pelo menos 2 cópias completas, de Isaías completo, 66 capítulos em rolo, e porções grandes, mais 6 porções grandes, são 8 porções do livro de Isaías que foram achados em Qumran. O mais conhecido, o mais completo é esse que nós temos aí, está mostrando a vocês, o rolo de Isaías achado na caverna número 1 de Qumran. Esse rolo tem 7 metros e 36 centímetros. É um pergaminho que foi costurado, eles escreviam e juntavam e costuravam com linho, e foi feito 7 metros, mais ou menos 30 centímetros de altura, e tem todo o livro do profeta Isaías copiado. Interessante que quando eles acharam esse rolo e começaram a abrir o rolo e viram que era o profeta Isaías, o que eles pensaram? Agora nós vamos mostrar que nós estávamos certos. Vamos achar o capítulo de 1 a 39 no rolo, e o capítulo 40 a 66 em outro rolo. Estavam, e como sempre, redondamente enganados. Os pergaminhos que foram achados é um livro só. Capítulo de 1 a 66. Um livro só. Inclusive, onde termina o capítulo 39, no meio de uma página, já começa o capítulo 40 na sequência logo. Então, eles achavam que iam ver nessas 2 porções separadas, mas escrito isso aí, cópias do 2º século antes de Cristo, apenas 500 anos de distância do profeta Isaías, eles já preservavam esse livro. O livro estava realmente muito bem conservado, e estava iguais todas as cópias que foram achadas antes e depois disso. Deus preservou a sua palavra, e desde 47 Deus está gritando ao homem que a sua palavra é autêntica, verdadeira, e a prova disso aí é o profeta Isaías. Para você ter ideia, falamos de ao todo 8 cópias que foram achadas em Qumran, e 6 comentários de Isaías, além dos livros que foram achados também comentários do profeta Isaías, chamado Pecharim, que eles comentavam também, porque foi sempre admirável isso. Como é que uma profecia tão clara foi dada, Deus revelou aos homens. Nós falamos que Isaías profetizou em Judá entre os séculos 8º e o 7º. O nome Isaías significa o Senhor é salvação, em hebraico é Yeshayahu. Se você quiser saber quem é Isaías, chama lá Yeshayahu. O Senhor é a salvação. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente no ano 740. Por que nós sabemos disso? Porque Isaías 6, ele diz que foi chamado por Deus, ele teve a visão do Senhor no ano da morte do rei Uzias, e o rei Uzias é uma figura histórica, e sabemos que mais ou menos ele morreu por volta do ano 740 a.C., então ele é datado, o livro do profeta Isaías. Há uma forte tradição, tanto judaica como cristã, que Isaías foi martirizado por Manassés, foi filho do rei Ezequias,
e que começou o seu reinado como ímpio, e certamente ele quis aniquilar todas as pessoas que eram tementes ao Senhor. Por volta do ano 678, Hebreus capítulo 11, 37, fala dos heróis da fé, que alguns foram cerrados, alguém foi cerrado no meio, e a tradição judaica e cristã diz que foi o profeta Isaías, que foi assim martirizado durante o início do reinado de Manassés, e Isaías já tinha mais de 80 anos. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado cerca de 60 anos, né? E se você ver o livro, capítulo 1, versículo 1, ele fala durante os reis que ele profetizou. Eu fiz aí uma tabela, aí, uma linha cronológica, para te entender isso, né? Ele foi chamado no ano da morte do rei Uzias, 740. Calcula-se que ele tinha mais ou menos 20 anos, e o seu nascimento é por volta do ano 760 a.C. As datas antes de Cristo é de lá para cá, os números mais altos são mais velhos, e você vai se aproximando da vida do nascimento de Jesus. Então foi aqui, quando Uzias morre, o seu filho Jotão começa a reinar, e Jotão morreu no ano 724, Isaías profetizou ainda no reinado do filho de Uzias, chamado Jotão. Quando Jotão morreu, começou a reinar o seu filho, chamado Acais. Isaías profetizou na época de Acais. Isaías foi testemunha do ano 722, quando Samaria, o reino do norte, foi totalmente aniquilado pelo Império Assírio, em 722 a.C. Então, Isaías estava profetizando no reino do sul, em Jerusalém, no reino de Judá, nessa época. Acais morre em 708 e começa a reinar no seu lugar o seu pai, chamado Ezequias, e Isaías profetiza durante todo o reinado do profeta Ezequias. Ele é o conselheiro de Ezequias, ele é que repreende Ezequias, ele é que aconselha, ele é que chama para orar, é ele que está acompanhando. Ezequias foi um rei, né, já vimos, muito abençoado, e ele tinha realmente pessoas como Isaías, profeta Isaías, que eram dos seus assessores espirituais. Ele estava presente, por exemplo, no ano 701, quando a Síria, após destruir Samaria, ela leva 20 anos para chegar em Jerusalém. Não era tão rápidas as guerras assim, os exércitos tinham que se mobilizar, tinha outras campanhas, e só chegou a cercar Jerusalém 20 anos depois da queda de Samaria, em 701, quando Jerusalém foi cercada pelas tropas da Síria. Não era mais o mesmo rei que destruiu Samaria, já era o neto dele, e foi quando houve aquele clamor do rei Ezequias, juntamente com Isaías, e chamou o povo para orar, para jejuar, e Deus destruiu o exército assírio. Foi nessa época aqui, 701, aquela resistência, aquele momento grandioso, aquela vitória, né, de Deus sobre os exércitos assírios, a maior potência mundial. Foi tão desastrosa que depois dessa derrota, né, Deus matou os soldados do exército assírio que estava ali. A Síria começou a entrar em decadência, e outro poder, outro império mundial tomou o lugar, que foi a Babilônia, chamado de os caldeus. Mas começou a queda de Samaria com a afronta que elas fizeram contra Jerusalém e a derrota. Em 679 morre o rei Ezequias, e Isaías, então, parece que aí é que ele termina o seu ministério, começa a reinar. O seu filho Manassés, que foi um rei perverso, incrédulo, anti-Yahvé, anti-Deus, foi feiticeiro, ele sacrificou até seus filhos aos deuses falsos, né? Fez até sacrifício dos seus próprios filhos, e conta a tradição que Manassés também sacrificou, martirizou o profeta Isaías. Se você contar aí, desde o nascimento dele até sua morte, ele tem mais de 80 anos, e do seu ministério,
de 640 até 678, nós temos aí um ministério longo, né, longevo, de quase 60 anos, por aí assim. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. Também é importante que você lê Miqueias, sabe que os dois estavam profetizando ao mesmo tempo, e algumas profecias são até iguais, de Isaías e Miqueias. Provavelmente, como falamos, Miqueias estava mais entre o povo, e Isaías estava mais na corte, né? Estava dando assistência ao rei e à corte, influenciando ali a política. Número 4, Isaías 40 profetiza a era messiânica. E eu queria muito que você entendesse isso. Muda a nossa visão da Bíblia, muda a nossa visão de como Deus é grandioso, quão grande, né? Que Gadol Elohá, quão grande é o meu Deus, Elohai. Isaías 40 profetiza a era messiânica, a natureza do Messias de Israel. Ele é o prometido que cumprirá o plano do Senhor. O capítulo 40 deve ser visto como uma mensagem. Depois nós estamos guardando aqui, gastando algum tempo, investindo algum tempo no capítulo 40. Deve ser visto como uma mensagem e uma introdução à segunda parte do livro de Isaías, que o tema vai ser o Messias. Vai apresentar o Messias. Como será? Quem é o Messias? Como é a pessoa do Messias? Qual vai ser o ministério do Messias? Quem ele é? A natureza dele. Então vamos ver um pouquinho disso, só para apresentar isso como uma introdução para nós. Agora, interessante, nessa segunda parte do profeta Isaías, 40 a 66, duas coisas seria bom que nós lembrássemos, que nós marcássemos, e se Deus marcar o nosso coração, melhor ainda, né? Primeiramente, que há uma dupla mensagem nessa segunda parte, 40 a 66, e essa é uma temática bíblica. Qual é essa dupla mensagem? Primeiramente, é que há uma paz consoladora prometida àqueles que creem. Por isso que começa: consolai, consolai o meu povo. Olha, vem o Messias, o Consolador. E todos os profetas, a partir de então, deveriam agora concentrar sua mensagem nesse grande conforto. Olha, o Messias vai salvar. O Messias é quem restaura vidas, o Messias é quem protege, o Messias é quem dá sentido à vida, e é para quem crê. Essa mensagem era confortadora, é consoladora, é uma mensagem de paz, de shalom. Mas também há uma outra vertente aí dentro desse contexto, é que a outra parte dessa dupla mensagem é que Deus também fala de tormentas sem fim para aqueles que rejeitam ao Senhor. Essa é uma temática bíblica. Para aqueles que creem, o dia do Senhor é bênção. Nós aguardamos o dia do Senhor. Para os que não creem, o dia do Senhor é dia de juízo, é dia de tormento, é dia de condenação. Então Isaías também fala isso. Eu quero que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, aí perto do capítulo 40, nós vamos aí voltar para ele daqui a pouco, mas se você olhar, olha como o livro de Isaías é bem escrito e bem dividido. Nessa segunda parte, começa o capítulo 40, quando chega no 48, verso 22 de Isaías, eu estou trocando a minha Bíblia, eu estou com pena dessa minha Bíblia aqui. Eu estou usando duas Bíblias, eu estou ficando meio doido agora, né? Eu estou usando 3 agendas e 2 Bíblias, né? Como é que pode uma coisa dessa? O Adolfo estava brincando comigo hoje, né? Como é que você está usando 3 agendas? A agenda do ano passado, que tem muita coisa anotada para esse ano, a agenda comecei a anotar algumas coisas, e peguei já outra agenda, e estou transferindo, e assim a Bíblia, também a minha Bíblia. Olha, como é que está o profeta Isaías na minha Bíblia? Rasgado já colei muito papel colando, mas não tem jeito, eu tenho que trocar. É um livro que eu rascunho, que eu grifo demais. Mas olha aí, Isaías capítulo 48, verso 22. Ele termina essa sessão, ou ele começa uma nova sessão, dizendo:
mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. E quando você vai para o capítulo 57, verso 21, termina essa sessão dizendo o quê? 57, 21, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Ou seja, ele está pegando o capítulo 40 a 66 e dividindo em 3 partes. Primeira parte, desse 40, né, até o 47, até o 48, né, aí diz, aos ímpios não há paz. Começa a segunda sessão, 49 até 57 e 21, para os ímpios não tem paz, e então para começar a terceira sessão. O livro é muito bem dividido, para justamente mostrar essa dupla mensagem. Para os que creem, conforto, promessa, consolação verdadeira. Para os que não creem, para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Nem há paz aqui e nem há paz da eternidade. Aqui, vida sem Deus, e lá, uma eternidade sem Deus. Para os ímpios não há paz. Essa é uma mensagem que percorre toda a Bíblia. E a segunda coisa que também devemos notar nessa segunda parte do profeta Isaías é a ênfase no Messias prometido, que é Jesus Cristo, dessa segunda parte de Isaías. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente poder ter uma ideia. No capítulo 42, ele apresenta a pessoa do Messias. Olha aí, essa segunda parte, depois do capítulo 40, que é a introdução, fala do Messias, né? Aí no capítulo 42, ele vai falar sobre a pessoa do Messias. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Ele não será espalhafatoso, ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele vai vir com a mensagem de conforto, de consolo. A cana quebrada, o bambu que foi quebrado, ele não vai rasgar, ele não vai apartar. Ao contrário, a cana, ao bambu quebrado, que foi trilhado, ele vai consertar, ele vai erguer, ele vai ajustar para crescer. Está mostrando a pessoa humilde, a pessoa confortadora, a pessoa de Jesus no seu ministério. Depois, no capítulo 43, versículo 10 e 11, principalmente, ele apresenta a divindade do Messias, esse Messias que vem tão humilde, mas ele é Deus, ele é divino, e a Bíblia diz que só tem um Deus. Então, se ele é Deus, ele é o mesmo Deus Yahvé. Então, 43:10, ele diz, o Senhor diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais. Olha só, vocês são minhas testemunhas, para que vocês saibam, para que vocês creiam, e entendais que eu sou o mesmo. 43:10, para que vocês entendam, para que vocês creiam, para que vocês compreendam que eu sou o mesmo. Agora, em hebraico, você sabia que esse versículo, Isaías 43:10, é o versículo que tem mais levado o testemunho de Jeová a Cristo? Todo o testemunho de Jeová que vai começar a estudar a Bíblia por si só, e se interessa em ver os originais, como é que estão escritos, é o versículo da Bíblia que tem levado mais testemunho de Jeová. Eles testemunham que foi esse versículo. Sabe por quê? Porque esse versículo Deus está dizendo, eu sou Ele. No hebraico aqui, né, ele diz Ani-Hu. É a forma do hebraico usar o pronome e o outro pronome na forma predicativa, dizer Ani, eu, e Hu é ele, e traduzindo é isso mesmo, literalmente, ele diz, eu sou ele, eu quem? Ele falando,
Yahvé, dizendo que o Messias é ele. É como se fosse a expressão, né? Qual é o nome da namorada do Homem-Aranha? Não tenha vergonha, não, pode dizer. Eu sei o nome da tia dele, a tia Mary, né? Mas o nome da namorada do Homem-Aranha, como é? É Mary Jane? Ah, sabia que vocês sabiam, né? É como se o Homem-Aranha chegasse para a Mary Jane e dissesse: eu sou ele, eu sou o Peter Parker, né? Ou então o Peter Parker chegasse para ela não acreditar, mas se o Peter Parker dissesse: eu sou o Homem-Aranha, eu sou ele, mas se o Homem-Aranha dissesse: eu sou o Peter Parker, ela ia acreditar. Deus está dizendo a mesma coisa. O grande, o Deus que eles conhecem, está dizendo: eu sou ele. E onde foi que foi usada essa expressão: vós sois minhas testemunhas? Atos 1:8, quando Jesus foi dar a grande comissão, ressurreto, aos discípulos, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha, Jesus está usando a mesma expressão de Deus no Antigo Testamento, porque Ele é Deus. Então diz: eu sou Ele. E ele se apresenta, na Bíblia, Isaías apresenta Jesus como o próprio Deus Yahvé do Antigo Testamento. E ele diz, versículo 1, versículo 10, ele diz: e entendais que eu sou o mesmo. Foi a forma da Bíblia traduzir, né? E diz: e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E a Testemunha de Jeová se converte por causa disso. Ah, mas o time de Jeová me disseram que Jesus é um Deus que Deus criou depois, né? Mas a Bíblia diz que antes de mim nenhum Deus houve, e depois de mim nenhum Deus haverá. Aí eles ligam as coisas. Por isso que eu disse, esse versículo tem levado muitas testemunhas de Jeová, eu creio que escolhidos por Deus até Cristo. E diz versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mesma expressão também em Atos, quando Pedro prega. Jesus é o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há nenhum outro nome, nem no céu nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele é o Salvador. Então Isaías apresenta o Messias com a mesma natureza, identificando como o Deus Yahvé, ou seja, Ele é divino. Isaías, né, eu coloquei aí, 44, 6 e 8 também, não vou ler agora, mas quero mostrar mais isso aí. Isaías 43, 10 diz: para que saibais, literalmente no hebraico, que eu sou Ele, que eu sou o Messias, ou o Messias tem a mesma natureza que eu. Foi a mesma expressão que Jesus usou, né, quando estava discutindo com os fariseus. João capítulo 8, Jesus vai usar também a mesma expressão. Jesus pega lá do profeta Isaías, lá de Êxodo, para usar a mesma expressão, aplicando a ele. Em João capítulo 8, verso 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, e antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é a mesma expressão que foi usada por Moisés, ou usada Moisés ao escrever, quando Deus se apresentou. Ele perguntou: quem é que eu vou dizer que me mandou? Quem é que eu vou dizer para o povo de Israel? Quem eu vou dizer para Faraó? Quem foi que me enviou? Deus disse: diga que o eu sou enviou. Quando Jesus disse isso, né, João 8, capítulo 58, eles entenderam que Jesus estava se identificando com a própria divindade, como sendo o próprio Deus. E o verso 24 também de João capítulo 8, mesma coisa: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Se vocês não creem que eu sou o mesmo Deus lá de
Êxodo se apresentou, o mesmo Deus que Isaías anunciou, vocês estão perdidos. A Bíblia tem uma conexão, né? Ela faz essa junção, chama-se analogia das Escrituras, e você pode ficar admirado com isso. Algumas pessoas não entendem, e por isso que os tradutores tiveram dificuldades com alguma coisa no hebraico, porque o texto hebraico lançava tanta coisa, dizia tanta coisa, que era difícil mesmo para ser entendido e até traduzido, né? Então, quando ele chegou dizendo lá em 43:10, para que compreendais, para que creais, para que entendais que eu sou, aí diz, ele, o Hu, é a terceira pessoa, o pronome da terceira pessoa do singular masculino, eu sou ele. Os tradutores ficaram sem saber como traduzir isso, e alguns traduziram, eu sou o mesmo, que é a mesma coisa. Ele está falando do Messias, e Deus está dizendo, eu sou o mesmo, eu sou ele. Então, por isso a nossa tradução. Eu quis para você, só para você tirar uma dúvida, se você tiver alguma dúvida, abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9, verso 19. É bom te ver na Bíblia, é bom te marcar isso, é bom te entender isso, ou querer entender depois melhor. Às vezes nós não entendemos logo, mas com o passar do tempo, vai trazendo mais informações, nós vamos amadurecendo mais e vamos entendendo melhor. 1 Samuel capítulo 9, versículo 19, foi um momento em que Deus estava mostrando para Samuel que o rei de Israel, né, o povo pediu um rei, e Deus estava mostrando que seria Saul, né? E Deus está mostrando justamente isso a Samuel. Vamos lá, versículo 18, né? E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. Ele tinha perdido as jumentas do pai e foi atrás do profeta para que ajudasse a ele. Mas Deus já tinha dito a Samuel que aquele que chegasse até ele, aquele ali ia ser o próximo rei de Israel. E Saul entra na casa de Samuel, né, o jovem Saul ainda, e diz: é aqui que é a casa do vidente, é aqui que é a casa do profeta. Verso 19: e Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Eu coloquei aqui no hebraico essa expressão porque é muito parecida com a nossa expressão, né? Aqui é o verbo responder, e respondeu Shemuel, que é Samuel, né? Et Shaul, a Saul, e respondeu. Rodolfo, tuas canetas aqui, eu vou dar uma oração imprecatória. Mas marca aí, Rodolfo, por favor, para mim. E respondeu aqui, ali embaixo, Rodolfo, aqui, viu? O foquinho de luz, aqui. Só o Rodolfo que não viu, aqui, Rodolfo. Mas isso tudo é planejado para dar mais atenção. Aqui, Rodolfo, aqui. Você viu? Ali. Não, Rodolfo, ali. A primeira palavra do lado direito. Isso. E respondeu Shemuel et Shaul. E respondeu Samuel para Saul. Vaiome, e disse: Anorri eu, Haroé. O que é que ele diz? Eu, o vidente. Eu, o profeta. Não tem um verbo de ligação, porque é a forma do hebraico. Ele diz: eu, o profeta. Em hebraico significa: eu sou o profeta. Eu sou o vidente que você estava procurando. É a mesma construção que nós temos aí em 43:10. Deus diz: eu sou ele. Para que você compreenda, para que você creia, para que você entenda, interessante, que eu sou ele. Ele é eu. Nós somos o mesmo Deus. Então, nessa segunda parte do profeta Isaías, a ênfase está no Messias prometido. Ele apresenta a pessoa do Messias, humilde, a divindade do Messias.
Depois, no capítulo 53, dessa segunda parte, olhe bem, o sacrifício do Messias, e no final do livro, no final da segunda parte, capítulo 59 e 60, ele apresenta a vitória do Messias. Aí é o Messias reinando, é o reino do Messias. Então, tudo isso nessa segunda parte, apontando sempre para Jesus. Ou a primeira vinda, ou a segunda vinda, ou a natureza dele. Como é que seria o ministério dele, humilde, e como também ele era. A natureza dele, ele é divino, ele é Deus. Então nós vimos, estamos aqui tratando desse assunto, queremos adentrar nesse texto. Ele começa dizendo que o Messias é o Consolador, que iria inaugurar um novo templo. E 40, de 1 a 11, é justamente isso, essa anunciação. Na semana passada, Jesus, o Messias, iria inaugurar uma época de paz. Afinal de contas, era tempo das guerras acabarem. E quando nós temos Jesus na nossa vida, nós passamos a desfrutar de paz. Paz com Deus e paz com nós mesmos e paz com as pessoas. Nós somos da paz. Ele iria inaugurar esse tempo de paz. O Messias iria trazer sempre uma mensagem, como João Batista, o seu precursor, estava anunciando, uma mensagem de consertar a vida. Ele usa aquela metáfora, que os montes seriam aplanados, e os vales, as regiões abissais, as profundezas seriam niveladas também. Era um tempo de consertar a vida, exatamente isso. O Messias Jesus, quando ele está na nossa vida, ele conserta a nossa vida, ele conserta o meu ser, ele vai consertar a minha família, ele vai consertar os meus relacionamentos, ele vai consertar, ele vai estar fazendo essa tarefa, que grande tarefa ele está fazendo na nossa vida, de consertar. Cada dia a gente percebe mais coisas, mais arestas que nós temos que aparar, mais coisas que nós temos que consertar, e ele vem para fazer isso, com poder para fazer isso. O apóstolo Paulo testemunha isso em Romanos 7, nós temos aqui. Um tempo de saber que o próprio Deus estaria presente. É a vinda do Messias, e o Messias é Deus. Ele começou o ministério, Deus pisando nessa terra, e embora ele tenha subido ao céu, quando nós nos convertemos, ele vem habitar em nós. Deus está presente, Jesus está presente em nossa vida, Jesus está presente na nossa igreja, Jesus está presente na nossa família. Essa é a grande verdade pregada nessa era messiânica. Contém a promessa gloriosa dessa vinda, da segunda vinda dele. Ele vem para reinar. Nós anunciamos isso na ceia: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós não ansiamos encontrar com o Senhor pela morte. Se for pela morte, tudo bem. Como Paulo disse, é incomparavelmente melhor. Mas a grande mensagem da igreja, e a grande mensagem nossa do Evangelho, é que nós seremos arrebatados, que nós não veremos a morte, e todo mundo aqui da nossa igreja, ninguém está autorizado a morrer antes. Nós vamos aguardar essa volta de Jesus. E ele diz que entre essa primeira vinda, que ele vem para consertar, vem para habitar aqui, e a segunda vinda gloriosa, ele vai fazer um tempo entre uma vinda e a segunda vinda, um tempo de guiar o seu povo. E eu gosto do versículo 11. Eu gosto. Diz que ele vai pegar os cordeirinhos e vai levar no seu regaço, no seu peito. Todo crente é ovelhinha de Jesus. Todo crente é cordeirinho de Jesus. Sabe onde é que você está espiritualmente? Sabe onde é que você está de forma invisível? Você está no colo de Jesus. Em momentos mais carentes da nossa vida, não se esqueça disso. E mesmo quando ele compara a gente com a ovelha que está amamentando, que tem que andar devagar,
Ele disse, as que não podem se mover, as que têm mais dificuldade na vida, Ele guia mansamente. Ele é o Deus do consolo, do conforto. Regozijar nisso, se alegrar nisso, saber onde nós estamos espiritualmente, é motivo de dar glórias a Deus e de fortalecer as nossas vidas. Capítulo 40, versículo de 1 a 11, ele apresenta isso. Aí, nessa apresentação do Messias, do versículo 12 a 31 que nós lemos, ele vai falar sobre essa pessoa do Messias. Quem ele é? Para ter tanto poder assim, para inaugurar um tempo de paz. Quem ele é? Que vai consertar os judeus, que vai consertar os gentios, gentios idólatras, gentios pervertidos, gentios pagãos, cultura totalmente contrária, adversa à cultura bíblica. Quem é esse que tem tanto poder de transformar vidas? Eu tive o privilégio de ver aqui muita gente que teve vida transformada. Eu conheci um pouco quando chegou aqui, né, e logo se converteu, e tiveram as primeiras lutas da sua vida cristã, e aqui há 5, 10, 15, 20 anos estão servindo ao Senhor. Quem é esse que tem poder de transformar vidas? Se eu não fosse crente, eu já tinha divorciado com a Margarida umas 500 vezes, né? E ela tinha se divorciado de mim umas 1000 vezes, né? Se eu não fosse crente. Não era, não? E quem é esse que tem tanto poder de transformar vidas assim, de transformar os lares, de colocar pessoas que deveriam estar em tantos lugares hoje no seu domingo, tantas pessoas estão aí fazendo aí tantas coisas, está aqui estudando a palavra de Deus. Quem é esse que tem esse poder? Aí ele vai dedicar no capítulo 40, versículo 12 ao 31, a mostrar quem é ele, qual é o poder que ele tem, qual é a natureza dele. É por isso que ele está dizendo, quem é esse que pode vir para morrer como um cordeiro, e depois pode voltar como um leão que reina, o leão que ruge, que é aquele que vem como o Salvador, e depois vem como juiz para condenar o mundo? Quem é esse? É esse que ele vai mostrar isso para Israel, esse que vai mostrar isso para nós, né? Ele vai dizer praticamente 3 coisas acerca do Messias, e nós vamos ver hoje, se Deus quiser, 2 coisas, e vamos terminar isso na próxima semana, na 3ª coisa. Ele mostra primeiramente que ele é o Criador. O Messias é o mesmo Deus, e como Deus é Criador, ele é apresentado como o Criador. Toda a linguagem, do versículo 12 a 14, é uma linguagem de engenharia, é uma linguagem de arquitetura, é uma linguagem de quem alguém como está fazendo os cálculos daquilo que está criando. Depois ele mostra ele como ele sendo absoluto, ele é incomparável, por isso nós cantamos aqui. E depois ele apresenta-o como sendo onipotente ou todo-poderoso. Vamos passar aqui ele como Criador, ele como absoluto, e na próxima semana vamos fechar ele como o onipotente, o todo-poderoso, dos versículos 27 a 31. Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia de Isaías 40, versículos 12 a 14. Como eu falei agora há pouco tempo, a linguagem que ele apresenta aqui, do versículo 12 a 14, é de alguém que está construindo, de alguém que está criando. É como aquele calculista, o arquiteto e o engenheiro planejaram. Agora vamos calcular como fazer, como vai ser para esse de cimento, quanto vai ser necessário para essa coluna, qual o tamanho, qual a profundidade. Esse cálculo é uma linguagem aqui de engenharia, de arquitetura, de quem está construindo. Por isso que os teólogos dizem, está apresentando ele, no versículo 12 a 14, como o Criador do universo, né? Ele diz, versículo 12, quem mediu na concha das suas mãos as águas? Ele criou o mar, e ele
compara todos os oceanos, né, como uma água que se coloca na concha da mão. Estava lendo essa semana, e eu nunca tinha pensado nisso. Qual era o grande oceano conhecido aí na Idade Média, e antes da Idade Média, na Idade Média, que tinha as grandes navegações? O Oceano Atlântico, né? O Oceano Pacífico, que é muito maior do que o Oceano Atlântico, só foi descoberto lá por volta do século XVII, né? Demoraram a descobrir o outro lado da Terra, esse Oceano Pacífico, e o mundo adquiriu ainda a grande enormidade perante o homem, que era muito maior do que o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, que eles conheciam antes. Mas ele diz que todas essas águas dos oceanos, para ele, é como se ele tivesse, ao calcular, para criar o planeta, como um pouquinho de água que você junta nas mãos, né? Ele diz: quem mediu na concha da sua mão as águas, na concha das mãos, não precisou de um carro-pipa, não precisou nada, só da concha das suas mãos, e tomou a medida dos céus aos palmos. Ele olha para o universo, que os cientistas dizem há bilhões de galáxias ainda. Ele diz: pois para Deus, ele mediu o universo como quem mede alguma coisa com palmos. Sempre medida de palmos são coisas pequenas, né? Você mede com a mão. Tinha um primo meu que trabalhava como numa funerária, e ele é quem selecionava o caixão para os defuntos, né? E ele ficou tão obcecado nisso, viu, Marcos, que quando ele ficou tão obcecado em medir os defuntos nos caixões, que quando ele olhar para uma pessoa, ele já ia fazendo assim. Tão obcecado ele estava. Apresentava ele uma pessoa, ele olhava para a pessoa. Ele saía pegar um caixão de 7 palmos, de 15 palmos, né? Porque você só usa palmos para medir coisas pequenas, né? Bem mensuráveis para você. Ele está dizendo que todo o universo, quando ele foi criar o universo, para ele é como se medisse uma coisinha pequena, que pode ser medida com palmos. E recolheu numa medida o pó da terra, e ele pesou os montes, tudo tem que ser calculado, e o Himalaia, né, o Andes, para ele, é como uma porção de terrinha que você mede numa balança de precisão, aquela balança que você pesa o ouro por grama, é isso que ele usa, que é a expressão, pesou em montes com peso, e os outeiros em balança, que a palavra é balanças de precisão, aquelas balanças que medem as gramas das coisas. Então, para Deus, o Everest, 8 quilômetros, né, de altura, para Deus é um pozinho de nada. Na criação, foi tão simples. E esse Criador é Jesus. Diz então, no verso 13... quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou a fazer, a criar o universo? Ele é o Senhor de tudo. Colocamos aqui, na letra do versículo 13, os versos apontam para alguém grande, o bastante, para mensurar as águas, utilizando só a concha da sua mão, para medir a extensão dos céus a palmos, e reunir todo o pó da terra num só recipiente, a saber, a medida dos montes outeiros em balança de precisão. Essa pessoa é o Cristo. Pois segundo o escritor de Hebreus, que usa então o Salmo 102, refere-se à pessoa de Jesus. Desde a antiguidade, fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O livro de Hebreus aplica o Salmo 102, desse Criador do universo, ao Senhor Jesus. Mas também, no versículo 14 ele diz, com quem ele tomou conselho,
fala desse Criador que é autossuficiente, Ele é autoexistente, Ele é glorioso. Ele falou e as coisas vieram à existência. E nós vamos ver novamente, quando João apresenta as mesmas características do Deus Criador ao Senhor Jesus. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículos 15 a 26 do nosso texto, ele vai começar a apresentar Deus como sendo incomparável. Quem você crê? A quem você entregou sua vida? A quem você está confiando o seu destino eterno? Pois é o nosso Deus, é o Messias, é o Senhor Jesus. Nada e ninguém pode se comparar a Ele. Interessante algumas coisas aqui. Versículos 15 a 17, ele diz que Ele é maior do que as nações. E se você está me entendendo aqui, o contexto de Isaías, você está compreendendo o que é que ele está querendo dizer com isso. Com a mensagem que ele está passando para a época de Isaías e talvez para a nossa também. Olha, eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Ele compara as nações como uma gota d'água de um balde. O que é uma gota d'água? Nada. E sabe quem era a nação, o império daquela época de Isaías? O império assírio, que tinha vindo lá da região da Mesopotâmia, tinha conquistado toda a região ali da Mesopotâmia, tinha ido lá já para a região da Ásia Menor, tinha conquistado toda a Ásia Menor, tinha uma cidade lá no norte, chamada Carquemes, que todas as nações do Egito colocavam as forças lá para poder segurar qualquer avanço que viesse ali para aquela região ali da Palestina, e já tinha vencido Carquemes, já tinha descido e destruído Samaria, e estava dominando o Egito. E como é que o povo de Israel sentia? Nós somos um nada perante a Síria, perante Nínive, perante esse grande império mundial. E Deus diz: não, levante as suas cabeças, vocês são meu povo, e esse Deus que vocês confiaram, para ele, essas nações, esses impérios, são como uma gota d'água. E ele mostrou isso quando? No ano 701, quando o exército assírio veio, cercou Jerusalém, e numa só noite, um anjo do Senhor veio e matou mais de 180 mil soldados assírios. Deus mostrou isso para o povo de Israel. Não se desanime, as forças do mal estão vencendo, estão atacando, estão aí se dominando. Nosso Deus é maior, no seu tempo Ele fará. Versículo 18 a 20 diz que Ele é invisível e Ele é irrepresentável. Ninguém pode fazer nenhuma imagem, escultura que tente representar Deus ou as coisas de Deus. Isso é pecado. Vai lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, logo no início. Qualquer representação de Deus diminui a Deus. Então, versículo 18 a 20, ele diz: a quem, pois, farei semelhantes a Deus? Ou que vocês vão comparar com Deus? Com os ídolos? Vem o artífice e funde a imagem, e se a pessoa é rica, faz um ídolo de cobre, faz um ídolo de ouro, faz um ídolo de prata, e faz um ídolo rico. Se for um pobre, ele faz uma madeira, procura uma madeira para fazer seu ídolo, e ele é pobre, mas tem que pegar uma madeira que não apodreça, uma madeira boa. E ele disse: Deus não pode se comparar a isso. Deus é totalmente irrepresentável. É que ele vai falar para a gente isso, versículo 18 a 20. E no versículo 21 a 24, ele vai dizer que ele é maior do que tudo e do que todos. Vamos ler versículo 21 e 24 nesse sentido. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Deus é Ele que está acima do círculo da terra. Interessante, 700 anos antes de Cristo, 2.200 anos antes das grandes descobertas marítimas, que foi provado que o mundo era redondo, Deus já mostrava isso. Ele está assentado acima do círculo da terra.
E para ele os moradores são tão pequenos, tão insignificantes como gafanhotos. E é ele que estende os céus como uma cortina para ele. É como você faz na sua casa uma cortina, para ele os céus não passam disso. Ele é que desenrola como uma tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes. Os reis não são nada perante ele. E a palavra juízes aqui no versículo 23, é a palavra para poderosos da terra. Todos os poderosos da terra que se acham grande coisa, são coisas vãs, são coisas nada perante o Senhor. E ele diz, olha, quer comparar? Eu sou eterno, meu plano é eterno, e a vida dessas pessoas é como uma planta. Mal planta, mal cresce, mal frutifica, ela já murcha e ela já se acaba. Deus é o Deus que está acima de tudo e de todos. Eu quero ver aqui com vocês, eu coloquei aí no nosso texto, para nós terminarmos, como é que João apresenta esse Messias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem Jesus, sem esse Messias, nada do que foi feito se fez. Isaías estava profetizando esse Messias, Jesus, que também é o Criador, ele é incomparável, ele é autossuficiente. Ele diz, confia em mim, povo de Deus. Deixe de ter uma vida tão medíocre, confia em mim, eu sou esse Deus. E versículo 25 a 26, ele fala da sua criação, ele como sendo o criador de todo o universo. Vamos ler o finalzinho do versículo 25 e 26. A quem pode me fazer semelhante a mim, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantei ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. O universo, não somente a terra. Foi ele que faz sair o exército dela, está falando aqui das estrelas, segundo o seu número. E Deus conhece a todas as estrelas, os bilhões de estrelas, ele diz aqui. Ele as chama a todos pelos seus nomes. Quando os cientistas encontram uma nova estrela, eles dão um nome. E Deus diz, vocês estão atrasados, eu já dei o nome a todas elas. Ele diz, ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, e nenhuma delas falta diante dele. Deus controla todo o universo. E Deus diz, eu sou esse Deus. Eu sou o Criador. Pega a sua Bíblia e vamos lá para o Salmo 89. Vamos terminar com esse Salmo. Salmo 89, versículos 6 a 11. Quando Deus está falando sobre o universo, Ele sempre fala da sua grandeza. Ele sempre quer que nós entendamos isso. Salmo 89, versículo 6, e vamos até o versículo 11. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos. Amém. E para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ele é formidável. Na Assembleia dos Santos, na reunião dos santos, nós louvamos, reverenciamos e tememos o Senhor. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte, e espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Aí ele diz no versículo 11, teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Esse é o nosso Deus. Na nossa conclusão falamos assim, é notável que em meio à frieza, desvio e até a apostasia de Judá, a mensagem de Deus para eles, através de Isaías,
foram palavras ternas de esperança para confortar-lhes o coração. Quantas vezes nós também temos traçado o nosso próprio curso e nós nos encontramos em apuros por causa disso? Quantas vezes temos desprezado ouvir a sabedoria de Deus e caído tão baixo que não conseguimos mais ver a luz? E ao estarmos nesse poço de angústia, Deus nos diz: olhe para mim agora, olhe para o meu amor, olhe para o meu poder, olhe para quem eu sou, olhe para a minha palavra, esqueça os seus erros, esqueça o seu passado, peça perdão, Ele conserta, e Ele tem poder de fazer, de refazer, de recriar as nossas vidas. Essa é a grande mensagem até agora passada para nós. Pai querido, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, porque como o Senhor pôde revelar tanta coisa, nós imaginamos essa mensagem para aquele povo naquela época. Primeiramente, cercada toda aquela situação, circunstância, cercada do medo, das notícias chegando, o império assírio destruindo todas as cidades, conquistando todos os povos e chegando às portas de Jerusalém. Como essa mensagem deve ter feito mudança na vida daquele povo. E foi por isso que em 701 o Senhor fez aquele grande livramento. Mostrou que o império assírio era como uma gota d'água para o Senhor. Depois viria o império babilônico. E essa mensagem tinha que também novamente chegar àquela nova geração. Agora nós estamos também, Pai, dentro de vários impérios. Várias coisas que querem atrapalhar nossas vidas, que querem prejudicar nossas vidas, o povo de Deus, mas são como gota d'água. Numa palavra tua, numa resposta de oração, o Senhor pode modificar tudo isso. O Senhor é maior do que qualquer força, qualquer poder, qualquer soberba dos homens, qualquer soberba maligna. Isaías foi escrito para nos mostrar isso, para nos trazer essa confiança, porque está apresentando para nós quem é Jesus, já desde o Antigo Testamento, o Criador incomparável. Quão grande é o meu Deus! Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.